Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Laís Falador. E antes de me apresentar, eu já vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, que são histórias, na verdade é uma história inspiradora de adoção, que eu já conheço, mas quero que vocês conheçam também. Eu sou Laís Falador, sou educadora parental, mãe de Estela, sou especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil, dou dicas de leitura e livros infantis, que inclusive vou gravar mais vídeos desse tipo aqui futuramente. E quero que vocês conheçam o meu convidado, que é super especial, que também tem uma página no Instagram e em breve no YouTube, e ele vai se apresentar para vocês. Rodrigo, por favor. Olá, pessoal. Se batendo aqui. O meu nome é Rodrigo, eu sou o pai da Ruth, já que você falou assim, mãe da estrada, sou o pai da Ruth. Tenho 34 anos, sou médico, sou casado com a Carol e sou filho por adoção. E vim contar um pouquinho aqui pra vocês dessa história, pra gente discutir um pouquinho. Eu falava pra Laís antes, né, que esse é um tema difícil pra mim. Agora que eu tô conseguindo me abrir mais. Mas é isso. E é uma libertação, né? É muito Às vezes bom. a gente fica com aquilo ali preso e quando fala, parece que dá vontade de falar mais. Até porque é como eu comecei falando, que são histórias que inspiram realmente, né? E a gente estava conversando aqui no offline que a adoção por si só já é um ato de amor gigantesco, né? Uma família que quer adotar outra criança, né? Que quer criar, formar esse vínculo, é um gesto de amor, assim, Com gigantesco. certeza. Vocês viram, né, que eu já postei anteriormente a entrevista com Daisy, que é uma mãe por adoção. E aí hoje eu achei muito legal trazer Rodrigo, que é um filho por adoção, para mostrar a perspectiva dele. Então a gente vai começar você falando um pouquinho sobre a sua história. Primeiro, o que é que você sabe da sua história e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como você descobriu, como é que surgiu essa curiosidade, né? Quando surgiu. Então vamos começar falando da sua história pessoal. Beleza. Vamos lá. Então, eu sou filho para adoção desde quando eu nasci. No meu nascimento, a minha mãe ela faleceu. E aí eu fui entregue para adoção pelo meu pai. Ainda passei um período com minha mãe por adoção, ainda não adotado, né? Sim. Ela cuidava de mim, porque como ela tinha um conhecimento com eles, então quando minha mãe faleceu, a família toda ficou voltada para o fato da morte da minha mãe. Sim. E aí, minha mãe, por adoção, foi visitar a família. E quando chegou lá, tinha uma criança berrando, chorando. Oh, E ninguém sabia, ninguém conseguia controlar. Aí sim. ela fez: Sabe, eu vou levar ele para minha casa. Vou ficar com ele lá até vocês acalmarem, resolverem tudo. E depois vocês pegam novamente. E nisso ela levou. E ficou definitivo. Mas não foi bem Se assim. apegou. Mas não foi bem assim. Ela pegou e aí, depois de um tempo que meu pai decidiu pegar novamente. Eu ficava de dia com a minha mãe, por adoção, que até então não era, né? Ficava de dia lá e à noite eu ia para casa do meu pai biológico e ficava lá com ele e meus outros dois irmãos, Sim. que eu tinha mais dois irmãos. Só que chegou um tempo que não dava para ficar nessa separação, né? De dia na casa de um, à noite na casa de outro. E aí minha mãe e meu pai, por adoção, chegaram a conversar e falar com ele assim, vai chegar um momento que a gente vai precisar de assinaturas, ele vai entrar para a escola, vai para uma faculdade, e aí a gente vai ter que estar sempre pedindo para que você esteja assinando tudo. E ele estando com a gente, isso já vai ficar mais fácil. Aí ele tinha muito receio, porque o pessoal botava na cabeça dele que eu era a única lembrança que ele tinha da esposa, né? Sim. Então ficava muita gente botando na cabeça dele que ele não podia, que ele não deveria dar para adoção, que ele tinha que cuidar, só que ele não conseguia, ele não tinha tempo e também não conseguia estar tendo esse cuidado. Então, depois de muita conversa entre eles, eles eram amigos, né? Meus pais por adoção já eram amigos dos meus pais biológicos. E aí ele decidiu entregar para adoção. Isso eu já tinha, eu acho que uns 10 11 anos. Então ainda foi um período. Ah, pô, então foi, Foi né? um Eu não período sabia que tinha ainda. sido tanto ainda tempo. eu já tinha uns 10 a 11 anos, e aí foi tudo no fórum, né? Teve aquelas reuniões, tudo. Eu ainda recordo, assim, bem de longe. Que eu ia para algumas delas, me faziam várias perguntas, perguntava para meus pais e tal. Até que teve o dia final lá de realmente passar para o nome dos meus pais por Sim. adoção, né? Mas assim, você vê, tipo, foi com 10 anos eu sempre tive muito contato.
tanto Sim, com minha família biológica, né? Minha sim. família por adoção nunca me escondeu Os seus irmãos, os das origens. dois, isso é muito importante, né? Os seus irmãos, os dois, eles eram filhos da sua mãe também, biológica? Isso, Sim. isso. Pai e mãe. E é isso, né? Às vezes o pai realmente não tem condições. Perdeu a esposa, né? Que era a companheira dele. Mas dois filhos, que deviam ser crianças também na É, época, né? Então, três filhos para cuidar, tendo que sair para trabalhar, tudo mais. No caso dele também, ele ceder esse foi uma filho decisão difícil, amado, com né? certeza. Deve ter sido difícil, mas também foi um ato de amor, né? Sim. Porque ele via que os seus pais por adoção também te amavam e já cuidavam de você, E, né? Durante o dia. inclusive, eu fazia muitas visitas para ele, né? E mesmo estando. E aí, crescendo, eu sempre visitava ele. Até quando eu vim para Aracaju, ele ainda era vivo, né? E eu acompanhei ele até o falecimento. Ele chegou a me ver entrando na faculdade de Oh, que medicina. Ele bom. tinha um sonho de me ver chegando lá como Formado. médico. Infelizmente, não deu tempo. Mas teve uma situação, inclusive, fazendo um aspas aqui, que eu já estava cursando medicina e ele tava adoecido, né? Já estava chegando ao fim de vida mesmo. E aí minha mãe fez, por que você não chega lá de jaleco, de maleta, como se você fosse médico? Eu disse, pô, não sei se vai fazer tanta diferença, mas ok. Aí nesse dia eu fui realmente, cheguei lá com jaleco, com a maletinha. Foi um dia que ele, assim, ele ficou maravilhado. Ah, Ele disse, meu sonho era ver você chegar aqui vestido de médico, então realmente. você Por mais que não realizou, tenha né? sido como médico, mas assim, foi uma realização para ele ali. Sim. E eu acompanhei muito e nessas visitas que eu fazia, eu sempre deixava muito claro para ele, porque às vezes ele ficava falando, ela, eu não devia ter dado você não sei o que e tal. Eu disse, pai, mas eu sou muito grato porque naquele tempo você não tinha condições. Ia ser muito difícil para você, então eu entendo todo o processo que você passou naquele tempo e até lhe agradeço porque você fez algo ainda melhor por mim. Porque se Sim. você não conseguia, mas você me entregou para pessoas que poderiam fazer isso por mim. Então foi um ato de muito amor. Foi. Então, a gente sempre tinha essa conversa, eu e ele, em relação a isso. Porque era algo que ele falava, Sentia, assim, ele né? sentia. Você proporcionou uma partida feliz, né? Porque você fez esse. Parece tão simples, mas você ter ido de médico, mesmo sem ter se formado ainda, você mostrou pra ele que isso ia acontecer, né? Sim, Mesmo que ele não visse. Então você proporcionou uma alegria pra ele. E também um acalento dele saber que você não tinha mágoa por conta da adoção. Pelo contrário, que você era grato, né? Você teve um amor de uma mãe que, pelo que eu vejo, você compartilhar é uma mãe muito amorosa e querida, né? E de outro pai, né? Então, na verdade, você só ganhou com isso. duas famílias, né? É, duas Porque, famílias. inclusive, assim, eu nunca fui afastado da minha família biológica. Eu sempre tive Sim. muito contato. Não só com meu pai, mas com os meus irmãos, que eu ainda tenho contato até hoje. Eles moram em outro estado, mas a gente sempre tem contato. E tios, primos, inclusive a última viagem que eu fiz agora pro interior, né, lá na Bahia, eu fui ao povoado, que era o povoado da cidade onde tem o maior número de parentes meus. Eu Sim. acho que por metro quadrado tem uns dois primos. Ave Maria. Aí, já que você falou sobre isso, vamos conversar então sobre como foi que surgiu assim essa curiosidade para saber mais sobre a sua história. É, por conhecer mais de perto, por mais que você já tivesse ciência de quem era a sua família biológica, por conhecer mais de perto, né, por ouvir por eles da história dos seus pais, da sua mãe, né, de como tudo aconteceu, porque pelo que a gente estava conversando antes também, você soube de muitos detalhes que você não sabia antes, Sim, agora nessa viagem que você fez, né? Que ele estava falando que foi uma imersão, que ele foi para lá, se desligou de tudo só para viver esse momento com a família verdade. biológica. Aí me fale um pouquinho como foi que surgiu essa curiosidade, se por algum momento você sentiu culpa por ter tido essa curiosidade, porque eu já ouvi relatos de filho por adoção que sentem. Mas eu acho que isso é tão subjetivo e particular que depende muito da história de cada um, né? Aí eu quero saber da sua. Como é que você sentiu essa curiosidade? Se teve culpa, se não teve? Então, assim, eu sempre tive o conhecimento, né? Desde pequenininho, meus pais sempre falavam e como eu já falei aqui, eu sempre tive esse contato, né? Então, nunca foi nada escondido. Nunca me perdi na minha história, né? Eu costumo falar assim, que eu nunca fui um perdido na minha história. Mas chegou, inclusive esse ano, assim, tava chegando perto do aniversário, a gente tava programando uma outra viagem, aí sei que não deu certo, e aí minha esposa fez, vamos pra Fátima passar a semana lá. E a gente nunca tinha ido pra passar uma semana assim, totalmente. Eu disse, sabe de uma, vou pegar essa viagem, vou ficar off das redes sociais,
quero conhecer muito mais, assim, de outras coisas. E aí, quando chegou lá, minha mãe falou, né? Ela disse, tem muito tempo que você não vai no Capindouro, que é o povoado. Eu disse, verdade, é uma boa oportunidade agora. Eu acho que tinha 7 anos que realmente eu não tinha ido lá pra estar com eles, assim, com mais tempo, né? Inclusive, quando eu fui, eu pedi até desculpas a eles por ter me afastado tanto, assim. Porque era algo que meu pai fazia muito comigo. A gente ia praticamente um final de semana sim, outro final de semana não. Ele sempre me levava pra lá para eu ter esse contato com a família dele, né? E tinha tanto contato com a família dele como da minha mãe biológica. Que apesar de não ter tido o tempo com ela, mas eu tive com a família dela, né? Sim. Tios, avós, sempre tive esse contato também. E aí nessa viagem eu passei a descobrir muita coisa que eu ainda não sabia, né? Como esse início mesmo da adoção, que eu acho e do fato da morte dela no dia do parto, que eu achava que tinha sido algo imediato, assim. Eu nasci e ela teve uma hemorragia e morreu ali na hora. Que a história é que ela tenha tido uma hemorragia, mas não, eu nasci e ela ainda teve um período comigo. Eu acredito que aquela parte do Golden Hour, né? Sim. A Talvez tenha hora, até a hora de amamentado, ouro, né? Um pouquinho. talvez até colocado no peito. E aí depois que separou, cada um foi para uma enfermaria, foi quando ela intercorreu com essa provável hemorragia e aí evoluiu para óbito. E aí eu não sabia também como tinha sido essa questão da adoção, né? Eu sabia que não tinha sido de imediato, né? Eu lembrava de partes do fórum, tudo, mas não sabia como tinha sido o início dessa visita da minha mãe à casa. E ela disse que foi visitar, né? Uma visita despretensiosa. Uhum. São coisas que a gente não entende, só vai entender depois, né? São os processos de Deus. É. E aí, até estava escrevendo um texto hoje, o início do texto era: mesmo em meio a tanta dor, mesmo quando tudo parecia só dor, Deus já estava escrevendo uma nova história. Verdade. Né? E uma Ele história de ali já amor. já estava escrevendo uma nova história, mesmo naquele período doloroso para tanta gente, né? Principalmente para minha família Sim. biológica, parte de mãe, meu pai, meus irmãos, estava todo mundo num momento tenso, né? De Uhum. perda. Foi o óbito da minha mãe ali. Então era algo muito difícil para eles, mas que Deus acabou transformando em bênção. Foi uma visita despretensiosa da minha mãe, por adoção. Ela foi lá para visitar a família e ver como eles estavam. E ao chegar, havia uma criança chorando, berrando. Ela disse: Eu posso levar essa criança? E eles já conheciam minha mãe já tinha adotado uma outra criança, né? E o pessoal já conhecia a história dela. Não porque assim, não, ela vai levar e vai adotar, mas Sim. sabia do cuidado Sabe que e ela ia cuidar, confiaram, né? né? E Sabia o que já ela ia tinha essa cuidar. confiança. Então confiaram, ela levou e nessa de levar, ela cuidou e ficou ali cuidando, teve todo aquele processo. E meu pai, com muita confiança, né, decidiu entregar para adoção, como a gente já falou aqui. Com certeza não foi uma decisão fácil para Sim. ele, deve ter sido uma decisão difícil, mas que naquele momento ele não conseguiu e chegou um tempo que ele decidiu entregar para adoção. Então eu descobri muita coisa que eu não sabia e comecei a colocar algumas pecinhas de quebra-cabeça, Sim. né? Porque eu sinto que é algo que Deus tem trazido ao meu coração, não é à toa, né? A pastora lá da nossa igreja, ela é neuropsicóloga, neuropsicóloga, né? Que fala Tem isso. neuropsicólogo. E ela fala muito sobre isso, assim, que a sua dor é o seu propósito, né? A sua dor pode gerar cura em outras pessoas. Sim. Então eu sinto que isso, por muito tempo, foi uma dor, né? Inclusive eu sofria bullying na escola, né? Por ser por adoção. Até dentro da família mesmo tinha algumas situações. Que você não é sangue da gente, você não é sangue do sangue. Né? E por mais que no momento eu não demonstrasse, mas aquilo Fica foi marcado. criando raízes, né? É. E foram criando feridas que com o tempo eu precisei ir curando, né? E E isso a igreja me ajudou a muito em igreja, né? relação a Eu ia isso. perguntar, assim, quais foram as ferramentas que você utilizou para lidar com esses traumas, né? De palavras ditas que magoaram e que ficaram ali marcadas, né? Em você, no seu coração, no seu subconsciente. Se você fez terapia, teve alguma ajuda de psicólogo, porque às vezes, assim, eu percebo muito que muitas pessoas relutam com isso. É porque no seu caso você teve a igreja que, querendo ou não, eles te acolheram, né? E trabalharam isso com você. Mas tem pessoas que não têm um apoio desse e nem buscam um apoio profissional de Sim, psicólogo. E aquilo ali vai ficando cada vez mais forte. E isso impacta também na forma como essa própria pessoa vai lidar com a família dela, a família que ela vai formar, né?
E aí, aproveitando, eu queria te perguntar isso, assim, como é que a sua história influencia, se você sente que de alguma forma a sua história de vida, a forma como você cresceu, o fato de você ter sido um filho por adoção e também essas coisas que você escutou na sua infância, se isso tudo influencia no pai que você é hoje para Ruth. Se você consegue fazer algum link assim no que você tenta passar para ela de valores e o que é que você associa à sua história. Difícil, Vou né? tentar, foi difícil essa. Mas, assim, a parte da paternidade, eu sempre tive uma paternidade muito, muito bem definida, né? Tanto por dois pais, né? Eu tive muito carinho dos dois lados. Sim. Por um tempo, eu cheguei a achar que eu não tinha essa presença paterna, né? Por mais ter tido contatos, tudo, eu achava dentro de mim que faltava, Uhum. né? E eu passei por terapia, inclusive. Passei por terapia e passei por um programa terapêutico dentro da igreja, chamado Programa Terapêutico Viva Melhor. Que ele leva a gente a justamente ver as nossas raízes, os nossos traumas e ressignificar. Que bom. E algo que me, que me doía era justamente não lembrar de períodos em que meu pai, tanto biológico quanto por adoção, chegassem para mim e falassem um eu te amo. E também de mim chegar para eles e falar um eu te amo. Sim. E aí Deus começou a me trazer memórias que antes estavam meio que apagadas, eu não conseguia lembrar. Uhum. E aí eu passei a lembrar de momentos, assim, incríveis, porque, tipo, eu comecei a lembrar de passeios com meu pai de bicicleta, na garupa da bicicleta, e passar por um lugar assim e ele me alfabetizar. Madeireira, como é que Não. fala? E eu, madeireira, eu nem lembrava disso, eu vim lembrar disso, acho que ano retrasado. Sim. E assim, foram memórias que foram reativadas para que eu ressignificasse Sim. justamente isso. Porque a paternidade ela é algo essencial na vida de uma criança. Né? Ela se vê muito no pai, tanto no pai quanto na mãe. Né? Você entende muito mais disso ainda, porque você trabalha com essa questão da consciência, né? Sim. E então eu trouxe muito isso também para a Ruth. Eu quero ter essa presença. Eu quero que ela lembre de vários momentos em que eu diga eu te amo, que em momentos que eu esteja com ela brincando, porque o que vai valer é isso aqui, não vai adiantar eu dar presentes caros, trazer o melhor, tipo, isso é bom, mas sim, não é isso que ela vai lembrar. O que Uhum. ela vai lembrar são os momentos de qualidade, são os tempos de qualidade. Então, às vezes, até um sentar para comer um biscoito, uma bolacha ali, eu já valorizo muito mais. Uhum. Para que ela tenha essas lembranças e essas memórias. Sim. E você já fala eu te amo, que era uma falta Já, que já. você tinha, né? Então, eu costumo falar que filhos são portais, né? Porque eles nos possibilitam curar feridas da nossa infância, né? A gente olhar para o que a gente recebeu e repetir o que a gente achou que foi válido, que foi bom, e mudar o que a gente acha que não foi tão bom assim, que nos magoou de alguma forma. Sim, Então é isso que você está fazendo, né? Você está agindo com consciência. Você está pegando coisas que te marcaram positivamente, repetindo, e mudando coisas que magoaram você ou que deixaram alguma ferida ali aberta. Então é isso é sobre isso. um aspas. Tinha algo que me doía muito, que isso foi tratado também na terapia e no programa terapêutico, que era o fato da morte da minha mãe. Por muito tempo, eu achava que eu tinha matado ela. Tipo, Rodrigo, o que é que tem a ver? Mas assim, eu nasci com 6 quilos. Isso minha mãe fala que 6 quilos depois de já ter desinchado, né? Então provavelmente era ainda um pouco maior. Tinha uma história de que provavelmente ela era diabética e aí teve o bebê que chama bebê Gig, né? Digna. E, e por que você pensava isso? Justamente por falas de outras pessoas. Que às vezes eu contava a história e dizia, não, eu nasci com 6 quilos e aí minha mãe morreu no parto e tal, mas contando assim como algo. E a pessoa virava e falava, você matou sua mãe, né? Meu Deus. Tão grande desse jeito, saiu rasgando tudo, ela Uhum. morreu de hemorragia por conta disso. Que horror. Aí, tipo, eu levava, né, sabe, aquela coisa assim, e continuava a história, mas aquilo ficava guardado. E por muito tempo eu guardei isso, realmente. E você se sentiu E eu culpado. me sentia culpado pela morte dela, por muitos anos. Uhum. Eu vim ressignificar isso há poucos anos atrás. E essa história, justamente, que eu vi agora,
ainda me trouxe um acalento ainda maior, que tipo, Sim. não foi Não imediato. foi. Não foi imediato. E era algo que me doía muito, porque eu sempre achava. Aí hoje, às vezes, quando eu vou contar, eu vou contar um pouco da minha história e chega nessa parte assim que eu falo, né? Aí a pessoa fica naquela tensão assim, tal. Aí eu digo, não, mas pode falar o que você tá pensando, que eu sei o que é que você tá pensando. Aí "Não, você não sabe, eu sei, você tá pensando exatamente assim, caramba, ele nasceu tão grande assim, deve Mas isso ser por isso também. que matou a mãe. Mas isso é ignorância, né? Você que é médico que sabe que isso é Mas ignorância. imagina, assim. Sim, porque na É, época você não era. Na época que você ouviu, você não exato. era, né? Mas assim, a gente sabe que não, tecnicamente um bebê gig não Sim, mata uma sim. mãe por, né? É. Não é assim que funciona. Mas é o fato das palavras, né? Sim, Das palavras que são que lançadas e marcam. marcam. É. E aí você vai carregando aquilo para sua vida como se fosse uma verdade absoluta, né? E precisei ressignificar isso. Sim. E assim, foi algo libertador para mim em relação a isso, até para eu poder contar a minha história, né? Que antes eu não conseguia tanto falar justamente por conta do medo dos Do julgamentos, julgamento, das sim. palavras que as pessoas iam falar em relação a isso. Sim. E hoje eu já fico muito mais leve em relação a E essas por coisas. isso que é tão importante a gente olhar, a gente encarar a nossa história, né? Encarar o nosso passado, para a gente poder ressignificar algumas coisas, enxergar de outra maneira e seguir em frente, Sim, né? E você fez isso tanto com esse projeto, né, terapêutico que existia na sua igreja, quanto com a própria terapia e mais esse outro passo que você deu agora de ir ao encontro da sim, sua família biológica, de ouvir, né? Ouvir assim de maneira genuína mesmo. Eu quero verdade. saber a minha história, me falem e deixar eles falarem, né? E isso é assim, cura você, Com né? Você certeza, ouvir, é. vai curando, vai fechando essas feridas, vai cicatrizando. E eu queria saber, né? Já perguntei sobre isso, da sua relação com o Ruth, né? E você falou, e isso é muito importante também. Você está mudando algumas coisas e repetindo o que você acha importante. Mas agora, eu queria perguntar uma coisa muito importante para a gente fechar esse bloco, que é sobre construção de vínculos. Porque a gente sabe que o vínculo, ele é construído, né? Independente da forma como o filho chega, seja por via biológica, seja por via de adoção, a gente precisa construir um vínculo. Então eu quero que você pense um pouquinho sobre a forma que você lembra que o vínculo foi construído entre você e os seus pais por adoção e a forma como você se percebe criando vínculo e conexão com a sua filha. Tente lembrar, assim, tirar tanto da sua memória para ouvir, para ver o seu passado, quanto de hoje, como é que você percebe? Porque a gente não observa muito assim no dia a dia, né? Mas você tá criando vínculo com ela quando você Sim, fala que ama, que senta para brincar com ela. Isso já é uma forma de criar vínculo. Então, tenta puxar aí da sua memória como foi que esse vínculo foi construído. O que é que você lembra, assim, que seus pais faziam com você quando você era criança, que você gostava, que dava aquele quentinho no coração, que você ficava feliz, né? Essa que você falou com o seu pai, de passar e ele te alfabetizar, isso é uma criação de é, vínculo, né? Eu me vinculo muito com a minha filha sentando e lendo uma história para ela. Tem outros pais e mães que se vinculam brincando. Tem outros que passeando, viajando, tendo momentos juntos. Ou o mais simples de tudo, que é no dia a dia mesmo, tomando um café da manhã junto, almoçando, conversando ali no sofá antes de dormir, na cama. O que é que você lembra assim de vínculo com a sua família por adoção e da sua relação com Ruth? da minha família por adoção é mais a questão de visitas e passeios, né? Sim. Porque era o que eu tinha com eles, né? Uhum. Meu pai me pegava, saía para passear. Então, assim, é muito essa questão de visitas e A adoção, passeios. a sua família por A adoção família biológica, 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 biológica. Era muito visitas e passeios. Já a minha família biológica é muito tempo de qualidade. Ah, por adoção. Por adoção. Trocou. Atrapalhei tudo, né? Então, corrigindo. Família por adoção, tempo de De qualidade. qualidade. E a Sim. família biológica, mais visitas e passeios. Porque era Sim. o que eu lembro, assim, do meu pai. Da gente fazer, tanto eu visitá-los, né? Quanto ele sair comigo para fazer passeios e conhecer outra parte da família, outros locais e tudo mais. E da minha família por adoção, essa questão do tempo de qualidade. Meus pais, eles são muito de presença, né? De tomar café juntos, de sentar na mesa, de reunir para ler a Bíblia, de cantar louvores, não só deles mesmo, mas assim, até as famílias deles, né? Os Sim. irmãos da minha mãe, tem muito isso, de encontros de família, de Natal, então eu carrego muito isso, e eu gosto muito dessa questão de agrupamento. Por isso você tá doido pra Carol engravidar de novo, porque Tô, você tô, já quer uma já família quero grande. outra, já falei a ela.
que E, eu gosto de família grande. e com Ruth, como é que você constrói esse vínculo? E aí, com ela, eu gosto muito de estar sempre envolvendo ela nessas situações. Então, assim, a gente faz questão de sempre ir pra Fátima, justamente para ter esses momentos. E ela ama ir pra Fátima. Eu Se você percebo. perguntar assim a ela, você prefere piscina, praia ou ir pra Fátima? Ela, Fátima. Ela ama Coisa estar boa. lá junto com a família. É, café da manhã, almoço, à noite a gente inventa qualquer coisa pra estar todo mundo junto. E os bichos, né? Que ela também ama estar junto com Adora. os bichos, fazenda, sítio, essas coisas. Então, assim, o que eu busco mostrar pra ela é essa questão da importância do tempo de qualidade. Sim. Inclusive, ela já entende porque às vezes ela me cobra. É, olha. Às vezes eu tô no celular, tal, ela tá ali fazendo uma coisa, ela faz, papai, venha brincar comigo. Ah, Aí, meu Deus, chega. Aí larga o celular e acontece vou comigo brincar com também. ela. Acontece comigo também. Isso Outras significa vezes eu tô que. até trabalhando, que às vezes a gente trabalha, né? Eu digo, É, filha, agora eu tô trabalhando. Aí às vezes ela entende realmente. Tem vezes que eu tô no telefone, ela fala, papai está trabalhando. Aí eu, agora eu tô trabalhando, filha. Ela, tudo bem. e significa que eles gostam da nossa companhia, né? Então, é um Exatamente. convite também, às vezes, quando não é trabalho, pra gente se desligar e se conectar com eles. Bom, vamos acabar Esse meu Deus, bloco. esse bloco, obrigada. Esse bloco aqui. Mas vocês não vão se arrepender de assistir o próximo, porque no próximo a gente vai conversar, vai continuar ouvindo a história de Rodrigo, né? Que é uma história inspiradora para nós todos, né? Independente se a nossa família tem alguém por adoção ou não, ou se a gente tem vontade de adotar. Mas também nós vamos conversar sobre um ponto muitíssimo importante, que eu acho que fez toda a diferença na história dele e na história de quem também se preocupou com isso, mas eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que assistir o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta esse vídeo, ative as notificações, isso me ajuda muito e também vai te ajudar a ver meus vídeos sem precisar ficar procurando, tá bom? Um beijo, obrigada e até a próxima.